Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Signo de Áries, arianas, arianos, como estamos? Vamos lá, Áries, para a tua leitura, chegou a tua vez, tá? Nas próximas horas, em especial para essa quarta-feira, dia 13 de agosto. Todo dia eu tô aqui, né, Ares, trazendo a tua mensagem, teu direcionamento. Se é para ter um momento, pega. Se não for, deixa aí e tá tudo bem, tá? Por favor, tarô, signo de Ares, o que os arianos precisam saber para as próximas horas. Arcano do Papa. Quatro de espadas. E o Arcano do Mundo. Olha, Ares, eu vejo que você vai aprender algo, ou você já está aprendendo algo sobre você mesmo, tá? Eu sinto muito isso. É uma espécie de aprendizado sobre você, qual é o momento certo de desprender energia, tempo e espaço numa situação, qual a melhor palavra que deve ser falada, qual o melhor comportamento que tem que ser executado. Eu sinto muito isso, Ares, que nas próximas horas, talvez até alguma coisa aqui na tua vida, ela meio que se aquete mais, meio que você se distancie mais, ou talvez você pare de se preocupar tanto com certas estruturas. Só você sabe, cara, o valor que as coisas têm para você. Só você sabe aquilo que agrega valor para você. E quem sabe a partir disso você vira, né? Você muda a página. E eu vejo muito aqui no Arcano do Mundo, né, que vem para falar justamente de reconhecimento, de fechamento de ciclo, de ir partindo para uma nova etapa. E às vezes é isso, se a gente for sempre dar atenção a tudo que nos falam, se a gente sempre for naquela de ir pela cabeça dos outros, a gente nunca vai por nossa própria cabeça. Se a gente sempre fica esperando que o outro diga o que é que a gente tem que fazer, além de rolar sempre uma dependência, nos limita. Então eu vejo muito aqui o seguinte, que você sabe exatamente o que tem que fazer. As lições foram aprendidas, as experiências foram obtidas. E agora talvez você se encontre naquela vibe de que, olha, eu não vou mais ficar ali parado, não vou mais ficar ali, sabe, naquela espera, atraindo para mim certas coisas que me paralisam, e eu vou para cima. Então, assim, eu vejo que tem muitos arianos aí, um grupo específico de arianos, que vai estar indo para cima de alguma coisa aqui, sabe? Na busca de um reconhecimento, na busca de se fortalecer ainda mais. Entra muito uma questão de você estar querendo formalizar certas questões, mas no fundo, Ares, eu vejo que é como se você não quisesse. É como se você não quisesse formalizar certas coisas e quisesse fazer algo totalmente diferente. É isso que eu vejo, sabe? Assim, eu quero, eu sei que é legal formalizar aquilo, eu sei que as pessoas dizem para mim que é legal, mas quer saber? Eu quero fazer uma outra coisa, eu quero migrar para uma outra situação. Ó, e o arcano da justiça, que é justamente esse ponderamento, é esse equilíbrio, é ônus e bônus. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que eu vou estar colhendo diante disso. Interessante, Ares, é que para esse momento eu sinto muito o seguinte, que as decisões que você toma, elas trarão um impacto muito grande em tua vida.
as decisões que você toma trarão um impacto muito grande na tua vida. E olha, até a questão de se distanciar de problema, se distanciar de pessoas, de alguns estresses aí, pode estar rolando. Aí é quando você, pera, é aquilo que eu vou fazer, é aquilo que eu tenho que fazer, aí é que entra essa decisão, sabe? É como se você estivesse batendo o martelo para algo ou precisasse bater o martelo para algo para você poder colher o fruto desse algo que você está escolhendo, que eu não sei exatamente o que é. Mas o arcano da justiça é assim. Sabe? A justiça é muito uma tendência, não espere colher alguma coisa se nada está sendo plantada para aquilo. Então, eu sinto, eu vejo aqui um momento onde você toma partido de algumas situações. E a sua palavra, nesse momento, tem muito poder. Tá? Olha, o mantra de hoje, Ares, afirme assim, eu sou coragem. A gente tem que ter coragem muitas vezes na vida, né? Eu sou coragem. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço, Ares, e até amanhã. Touro, taurinas, taurinos, que a alegria de viver esteja contigo, Touro. Vamos lá, para a tua mensagem, né? O que é que vai rolar nas próximas horas, quais acontecimentos, em especial para essa quarta-feira, dia 13 de agosto, tá? Eu me chamo Amon-Ra e todos os dias estou aqui no canal, Touro, trazendo a tua leitura, a tua previsão, tá? Signo de Touro, Tarô, por favor. Arcano da Rainha de Ouros. Pajem de Espadas. Situação que envolve pessoas aqui, viu, Touro? Já vejo aqui situação que envolve pessoas. E a torre, tá? Olha, eu vou começar a tua tiragem falando o seguinte. Às vezes é bom, Touro, a gente estudar, analisar, ver se compensa ou se não compensa antes da gente entrar em qualquer tipo de empreendimento, né? Tem uma frase que é assim, pardal que acompanha João de Barro vira servente. Essa frase eu escutei um dia desses, não sei se para você faz sentido, mas é isso. Às vezes, algumas coisas que fazemos, seguimos, tendemos a não pesquisar e não estudar, muitas vezes as coisas não acabam da forma que a gente gostaria que saísse, tá? E esse arcano da torre aqui, ele vem para anunciar, ou vem para falar justamente de coisas que desmoronam, tá? Uma notícia que você recebe que não é tão favorável para você, uma quebra de um contrato, uma quebra de um acordo, uma discordância no campo de relacionamento amoroso, aí para alguns, por exemplo, uma discordância, ou uma palavra que você diz para alguém aí e vai pegar aquela pessoa de surpresa. Então, assim, atitudes meio que radicais agora, elas estão mais em evidência aqui, tá? E eu vejo que você lida aqui com muita gente. Ó, inclusive, eu vou até falar aqui uma coisa, vendo aqui essa rainha de ouros com esse pajem de paus, pode ser até alguma coisa que envolva filhos, tá? Ah, meu filho mentiu para mim, ou filho, ou um irmão, alguém mais jovem, sabe? Que mentiu para você, ou que as reais intenções daquela pessoa eram diferentes daquela que você achava. Aí aqui pode sim estar falando de amor romântico, aí de repente tem uma descoberta de uma mentirinha, ah, você mentiu para mim naquele dia, você falou aquilo. Então vejo muito aqui alguns mal entendidos que acontecem. Tá? Então, ou você promove esse mal entendido, ou tem aí uma figura de alguém que pode sim estar nessa vibe aí de promover certos mal entendidos.
Então é muito importante aqui, Touro, eu vejo, já que tu tá entrando dentro de algo que tu tá auxiliando, né? Essa rainha de ouros aqui, uma rainha de ouros é um arcano que fala de estrutura, de fidelidade, de ser fiel, né? Às vezes você tá se lançando demais para algo, e esse se lançar demais, mesmo tendo um senso da tua parte de acolher aquele problema, de, sabe, eu vou comer a parada, a bronca daquela pessoa. Se não tiver um planejamento, se não tiver uma articulação para isso, aí nós temos aqui uma torre, tá? Então, assim, algo pode não sair tão bem quanto você imaginava. Principalmente se você estiver contando com o apoio de pessoas. Principalmente se você estiver contando com o apoio de pessoas, tá? Interessante que eu tenho aqui um pajem de espadas que fala de comunicação e eu tenho a torre, que fala, essa torre, ela fala de desmoronamento. E eu vejo muito aqui uma comparação com a Torre de Babel. A Torre de Babel, né, que alguns tarôs representam até a torre como a Torre de Babel, estava todo mundo ali, né, querendo construir uma torre para poder chegar ao céu. E Deus pegou e mudou lá, né, acho que foi isso, né? Todo mundo começou a falar uma língua diferente, ninguém estava mais se entendendo e a torre acabou se desmoronando. Então eu vejo muito isso, tá? Talvez até é importante pesquisar, analisar, se amar um pouco mais, se resguardar, cuidar um pouco mais de si, cuidar um pouco dos negócios, ficar um pouco atento às pessoas que se aproximam de você. Aquela questão, muitas vezes, de pura impulsividade, né? Por ansiedade, a gente acaba falando algo, de repente jogando aquele comentário naquele grupo do WhatsApp ou algo do tipo. Então, eu vejo que é um momento em que é necessário sim, tá? Ter um pouco de ponderamento com aquilo que é falado. Afinal, tem coisa aqui que vai acabar em desmoronamento. Tá? Vai acabar aqui se frustrando, né? Você pode se frustrar com alguém ou alguém pode se frustrar com você. A boa perspectiva disso é o seguinte, que a torre também vem como uma mudança de conduta. A torre também vem como uma mudança de padrão. Talvez para você entender, Touro, que não adianta ficar dando murro em ponta de faca, tá? É o que eu vejo aqui como principais acontecimentos aqui na tua vida, se isso está ressoando para você. Portanto, você vai afirmar assim no mantra de hoje, tá? A minha proteção vem do céu. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Geminianas, geminianos, aqui estamos para mais uma leitura, mais uma previsão de tarô. O que é que vai rolar na tua vida nas próximas horas, tá, gêmeos? Interessante é que eu gravei a tua previsão, né, para o dia 13, a quarta-feira, há alguns instantes atrás. Só que quando eu fui olhar a previsão, ficou sem áudio, né? Mas saiu para você uma mensagem. Enfim, vamos ver o que é que vai sair aqui agora, tá? É como eu digo, né? A mensagem ela chega para você na hora que tem que chegar. Não tem jeito. A gente que trabalha, né, com tecnologia, a gente sempre conta com essas imprevisibilidades, mas vamos lá, ver o que é que vai aqui agora sair para o signo de Gêmeos, Sol, Lua ou Ascendente, geminianas e geminianos. Por favor, tarô. Gêmeos, três de espadas. Olha, cara, eu utilizei esse tarô aqui, que eu vou sempre alternando entre os tarôs. E no vídeo que eu tinha gravado para você, tem alguns minutos, iniciou também com o 3 de espadas. Impressionante isso, também iniciou com o 3 de espadas. Será que o tarô ele quer insistir em eu trazer a mesma mensagem? Vamos ver, tá? 3 de espadas, 4 de copas, Rei de paus. Fundo do deck, Imperatriz. Vamos lá, vamos mudar aqui total o que eu falei, tá? Porque aqui
de fato, sai uma outra mensagem que eu tenho que te falar. Olha, Gêmeos, existe aqui uma certa monotonia ou frustração com relação a um resultado ou a alguém que está muito forte aqui na tua leitura, tá? Ou não saiu da forma que você queria, ou é muito aquela tese, sabe? A verdade dói, mas é uma verdade libertadora. E não tem coisa melhor do que a gente reconhecer a dor. Reconhecer que aquilo, que aquilo fez mal, que aquilo está fazendo mal. E eu vejo muito aqui com três de espadas essa tendência, sabe? É como se o resultado ou as circunstâncias te deixassem um pouco desmotivado. Mas aí é que tá. Esse rei de paus e essa imperatriz que aparecem aqui, eu vejo você com uma capacidade de adaptação muito grande. E assim, eu vou colocar uma coisa que talvez não é para todos. Eu vejo você colocando ordem na bagaça. É uma expressão que a gente utiliza aqui no Ceará, que é assim, cara, bota a ordem nessa bagaça. E eu vejo muito aqui você colocando ordem nessa bagaça. O rei de paus é um arcano que fala de liderança, de força, de objetividade, de proatividade. Então talvez é aquilo. Você está sentindo, tu já está percebendo que algumas questões emocionais elas podem sim estar comprometendo certos resultados. E às vezes, para a gente poder lidar com certas questões, é colocar o emocional um pouco de lado. Sabe quando a gente tem que tomar, eu vejo muito isso, Gêmeos, é uma verdade que você tem que falar para alguém? Tu pode sim, nesse momento, estar diante disso. Cara, eu preciso contar para essa pessoa o que está acontecendo. Mesmo que isso vá magoar a outra pessoa. Eu não posso simplesmente ignorar os fatos. Aí você vai lá e encara aquela situação que tem que ser encarada. Ou reconhece de alguma forma que, poxa, aquele lance lá, aquela frustração, aquela decepção, aquele coração partido ali que eu tenho, ou que eu tive, ou que eu parti alguém, ainda traz para mim aí certas influências. E eu sinto você retomando o controle disso. Mas eu tenho que dizer, tu pode estar lidando com pessoas muito cabeça dura. Muito cabeça dura. Por isso que vai precisar de você, Gêmeos, utilizar ao máximo o seu poder de liderança, o seu poder de uma figura de autoridade para poder organizar o que tem que ser organizado. É aquele negócio, beleza? Eu já me meti em situação que não foi muito bom para mim. Trouxe para mim aí, sabe, sei lá, me deixou um pouco distante das coisas e eu sei exatamente agora o que é bom e o que é ruim para mim. Que pode ser no campo de amizade, no campo de relacionamentos. E esse rei de paus, e no fundo do deck com essa imperatriz aqui, é como se o tarot estivesse dizendo assim, olha, as coisas têm que ser do jeito que você quer. Nem que para isso você precise encarar certas dores e sair de certas monotonias. Mas você precisa também dar uma atenção especial a algo que de fato você já está percebendo que está desandando. Sabe assim, quando um acordo é feito com alguém e o negócio vai ficando meio frio, meio frio, meio frio, meio frio. Até às vezes a gente também está dando atenção para uma outra coisa, para uma outra situação. Por isso que eu estou falando. É talvez uma oportunidade que você vai ter nas próximas horas de colocar ordem na bagaça. Tá? Acho que você compreendeu o que eu quis dizer. Portanto, afirme assim, ó. Se tem aqui Imperatriz, afirme assim: eu sou criatividade. Afirme, Gêmeos, eu sou criatividade. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Eu tô de volta amanhã, tá? Tchau. Câncer, cancerianas, cancerianos, como é bom te receber aqui, Câncer. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, né? O que é que vai rolar nas próximas horas? Quais são os acontecimentos?
em especial para essa quarta-feira, dia 13. Mas, como eu sempre digo e repito, pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui, tá bom, Câncer? Convido você a se inscrever no canal, a deixar teu gostei no vídeo, né? Todo esse engajamento é importante aqui para o nosso trabalho. Muito bem, signo de Câncer Tarô, por favor. O que nós temos para esse momento, para o signo de Câncer? Quais os principais acontecimentos? Câncer, 6 de espadas. Eu acho que eu falei isso na última leitura, Câncer, que tu talvez está em um processo de uma transição muito importante na tua vida, tá? E o 3 de... Desculpa, eu falei 3 de espadas, mas é 6 de espadas. O 6 de espadas, ele vem para falar dessas transições, tá? Não transações. Até que pode ser transação, mas é transição. 7 de espadas. Aqui eu trago para tu alguns alertas, tá? Inclusive para essas próximas horas. E o arcano do imperador. No fundo do deck, o arcano do As de espadas. Interessante, Câncer. Vamos lá. Olha, talvez você precise entender que nem todo mundo é da sua confiança. Talvez você precise entender que você precisa ser um pouco honesto consigo mesma, tá? O 7 de espadas é um arcano que pode sim estar falando de alguém aí, viu? Que tá com trapaça para teu lado, tá com disse e não disse. Às vezes a gente acha que pode contar com aquela pessoa e etc. É melhor você ver em qual território você tá pisando. Você sabe exatamente do que eu estou dizendo. Aqui também entra muito uma tendência de acontecimento para as próximas horas, ficar jogando a poeira debaixo do tapete, sabe? Assim, né? A gente finge que resolveu alguma coisa para ficar tudo bem, quando na verdade o problema ainda existe, ainda está ali. Então não adianta aqui, sabe, jogar a sujeira debaixo do tapete. Ela vai continuar lá embaixo. O que isso quer dizer? Não adianta você mentir para você mesmo. Ou tem que ficar aqui, eu falo com um tom de alerta, tem que ficar atento às intenções, às reais intenções aí de uma pessoa. Talvez até o arcano aqui do imperador, ele vem para falar sobre você buscar conversar com pessoas amadurecidas, com figuras de pessoas que entendem, que possam te instruir, que possam te falar, que possam te orientar. Eu vejo muito o arcano do imperador, talvez você recebendo nesse momento boas orientações, ou lidando com pessoas extremamente amadurecidas. Eu vejo aqui, nessa figura de imperador, eu não vejo tanto para a questão romântica. Eu vejo mais para trabalho, assunto de família, estrutura. E é como se, eu até falei isso para um outro signo, colocar-se ordem, ou as coisas tendessem a ficar organizadas nesse momento. E claro, se a gente estiver falando aqui de você, em específico, Câncer, é quando você cai na real. Tá? Cair na real é importante. Cair na real é importante. Eu vejo muito aqui com esse ás de espadas, revelações. Nesse momento, tu pode estar ligado numa revelação. Você vai ficar sabendo de algo. Você pode ficar sabendo aí de que alguém mentiu para você ou de que alguém está mentindo para você. E assim, aqui no off, tá? A tua intuição, ela já sabia disso. A tua intuição, ela já sabia disso. Cancerianos, eles sabem quando alguém está mentindo, eles sentem as energias, não é verdade? Você sente as energias, você sabe quais são as reais intenções das pessoas que se aproximam de você. Então, é aquele momento em que é muito importante você lidar com situações que envolvem aí negócios, palavras, com maturidade.
tá? Com maturidade. Eu sinto muito isso. Esse 6 de espadas, ele vem para falar justamente de águas que se tranquilizam, mas é muito aquele negócio, nem tudo é o que parece. E enxergar as coisas realmente como elas são e os impactos que elas podem trazer em nossa vida é fundamental. Eu não diria que é o melhor momento para você sair confiando em qualquer pessoa. Ah, eu acabei de conhecer essa pessoa, ela está me oferecendo auxílio. Cara, procura conversar com quem tu já conhece, com quem com quem tu sabe que vai te dar uma orientação valiosa. É o que eu vejo. Agora, claro que pode ser você aqui. Alguém que nesse momento sofreu um golpe, tá? Não, não, eu vejo isso também. Alguém que sofreu um golpe, sofreu um calote ou algo do tipo, e pode sim estar te procurando aqui para tu dar algum apoio ou até alguma palavra de orientação, tá? Então fica um pouco atento, Câncer, esses alertas para esse momento, tá? Nada de agir sem um plano estratégico bem elaborado. Afirme assim para esse momento: sou inteligência, tá? Ó, claridade. Comenta aqui nos comentários esse mantra que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Leão. Leoninas, leoninos, vamos lá para a tua leitura, Leão, para as próximas horas. Eu acho que eu não falei na última previsão, né? Mas fica aqui os meus parabéns para os leoninos que ainda estão fazendo aniversário, tá? Hora ou outra eu dou parabéns, né? Então, meus parabéns aí aos leoninos que fazem aniversário esta semana. Muito bem, qual a mensagem para esse momento? Quais os acontecimentos para as próximas horas para o signo de Leão? Tarô, por favor, leoninos e leoninas. Leão, ó, 9 de ouros. 9 de ouros. Ás de ouros. O pendurado, tá? O pendurado. 5 de paus. No fundo do deck, o arcano do 7 de copas. Olha, Leão, aqui fala muito de um momento de riqueza, tá? De riqueza, de estabilidade, de contemplação daquilo que tem, né? O 9 de ouros é um arcano que fala sobre uma tendência a estar bem até de saúde, viu? Para alguns aqui esse 9 de ouros representa muito essa tendência. O As de Ouros vem como boa sorte, boas oportunidades para você. Talvez aquela vibe, sabe? Eu tenho e posso investir, ou eu tenho como fazer e vou fazer. Ó, apareceu tal coisa. Opa, pera aí que eu vou ali, sabe? Com tudo. Eu preciso ir ali com tudo. Eu tenho que investir naquilo. Eu vejo muito isso. Agora, o arcano do pendurado pode sim estar falando aqui que é o seguinte: é como se você precisasse abrir mão de uma coisa por outra. Tá? É uma espécie de sacrifício. É uma espécie de sacrifício. É um dilema de sacrifício que você pode estar vivendo no momento. Porque afinal, o pendurado ele fala muito sobre uma tendência a gente parar um pouco, né? Parar, avaliar, para ver se vale a pena o sacrifício. Já ouviu aquela frase? Tudo posso, mas nem tudo me convém? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Sabe assim, eu tô bem, eu posso investir, eu tenho como investir, mas espera aí, se eu for nesse momento, será que eu não vou me sobrecarregar? Ah, mas você é uma pessoa muito boa, né? Assim, de repente é uma nova responsabilidade. Você é uma pessoa muito boa para fazer isso, aqui, aí tu, mas será que isso não vai tomar demais do meu tempo? Vai ser lucrativo, vai ser legal, vai ser bom para meu currículo. Quem sabe até vai ser bom para minha saúde. Mas será que com o tempo isso não vai me sobrecarregar ou vai me deixar muito preso a uma situação? Então eu vejo muito aqui o pendurado vindo para falar sobre isso. A necessidade que talvez você precise
parar um pouco e observar as coisas de uma forma diferente, tá? Porque sim, de fato, aqui você pode se encontrar paralisado, sem conseguir ir para frente, sem conseguir ir para trás. E o 5 de paus está aqui. E o 5 de paus é um arcano de estresse, é um arcano de conflito, é um arcano que está ali, todo mundo tentando falar e ninguém escuta ninguém. O que é que eu vejo? Algo trabalhoso. Amor, do céu, eu já sei do que é. Pois é. Mas assim, algo trabalhoso, ou alguém que te dá muito trabalho. Meu Deus do céu, eu estava tão bem sozinha, estava tão bem sozinho. Aí assim, mais uma vez eu estou me metendo com pessoas que é o mesmo padrão de dificuldade, de que tenho que estar desprendendo uma energia para isso, para isso, para aquilo. E o sete de copas? E o sete de copas é isso, a gente cria certas idealizações de coisas que muitas vezes só vão nos parasitar. O céu é o limite, eu quero sonhar, a gente projeta muita coisa, Leão. Mas é aquele negócio que eu coloquei no começo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é porque você pode no momento que de fato as coisas têm que acontecer agora. Eu sinto muito isso, por isso que tem aqui o pendurado. E eu diria, olha, evita aquilo que vai te dar trabalho. Talvez tu precise mais usufruir daquilo que você tem, ou do que vem dando certo, antes de você se meter em alguma coisa. Mas vai rolar aqui conflitos, tá? Tem esses conflitos aqui que são gerados. Então é muito importante para agora você ter essa separação, né? Do que é real e do que é ilusão. Para que você possa selecionar exatamente as melhores lutas, as melhores batalhas. Mas sim, tu pode sim aqui, é aquele negócio. Mana, é um negócio que realmente vai me prender demais, eu vou ter que lutar bastante por aquilo. Você até que sai no lucro, mas é algo que dá muito trabalho, né? E afinal, o que é que não dá trabalho? Mas o plano de fundo aqui com o sete de copas é justamente sobre certas idealizações que são criadas. Então, talvez essa é a orientação master para você. É ficar atento ao que as tuas emoções estão te dizendo, mas o que é que a razão também está falando, tá? Bom, afirme assim para esse momento, Leão, esse mantra. Atraio boas notícias. Afirme, atraio boas notícias. Muito bem, tá? Um abraço, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo quando você comenta. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Virgem, virginianas, virginianos, como é bom te receber aqui, Virgem. Graça e paz, tá? Que a alegria de viver esteja contigo, Virgem, todos os dias. E vamos lá para a tua previsão. Quais os principais acontecimentos para as próximas horas? Em especial, Virgem, para esta quarta-feira, dia 13, tá? De agosto. Daqui a pouco começa, não é o ciclo dos virginianos? Eita, Virgem, vamos lá, começa daqui a pouco. Pois é. Virgem, arcano maior, a torre, tá? Sete de paus. Oito de ouros. Interessante, viu, Virgem? Aqui tu tá lidando com uma mudança de planos. Claramente aqui eu vejo uma mudança de planos que vem justamente a partir de uma ruptura, tá? E eu sinto muito aqui nesse arcano da torre algo que é desmoronado. A gente pode estar aqui falando da quebra de um contrato, da quebra de um relacionamento, ou simplesmente você descobrindo aí trairagem, tá, de pessoas. Não é à toa que nós temos aqui o sete de paus. O sete de paus, ele vem para falar justamente de, ó, protege aquilo que é teu. Tem gente ali que parece que está querendo tirar vantagem de você. Tem gente aí, é aquele negócio, é ninho de cobra. Eu não sei se essa expressão tu já escutou, mas aqui no Ceará a gente fala assim, ó, cuidado, ali é um ninho de cobra.
E eu vejo aqui, viu, ninho de cobra, gente mal intencionada, gente mentirosa, gente que pode estar falando por trás de você, viu? E talvez você está dando muita moral. E o sete de paus é assim, poxa, eu vou proteger aquilo ali. Ou eu vou defender meu ponto. Ou eu vou defender meu ponto. Eu preciso defender meu ponto. E o sete de paus é isso, são atitudes que tu pode estar tomando aqui nas próximas horas para defender o seu trabalho, para defender a sua verdade, para defender aquilo que você está construindo. Sabe quando a gente não recebe o apoio das pessoas mais próximas da gente? Poxa, eu pensei que aquela pessoa que me relaciono iria me apoiar e está mentindo. Eu pensei que aquela pessoa da família ia me apoiar e não está apoiando. Parece que eu estou nessa luta aqui sozinha, sozinho. É o que eu sinto aqui. Você talvez lidando com uma questão aonde, ó, perceba que aqui é você, lidando com muita coisa ali, e digo de passagem, se saindo muito bem. Porque aquele negócio, eu não vou cair no golpe duas vezes. Se eu já caí uma, caí para aprender, caí e aprendi, mas agora eu não caio mais nesse golpe. E esse arcano aqui da torre é também um convite, as próximas horas, para alguns virginianos, a uma mudança total de pensamento, de comportamento, de conduta. Algo desmorona e quando desmorona a gente fica diferente. E eu vejo você aqui muito diferente. Tu pode ter lidado aqui com uma pessoa ou uma situação que realmente não foi favorável. E a torre ela desmoronou e agora é como se você precisasse correr atrás do prejuízo. E eu vejo muito isso aqui com o sete de paus, sabe? Correndo atrás do prejuízo. Eu vou correr atrás do prejuízo. Oito de ouros. Vou me ressignificar. Não dá aí para certas coisas. Ó, três de paus. O pendurado. E o arcano do diabo. Claramente aqui vem para falar de questões que estão te paralisando, virgem. É algo que está ofuscando os teus olhos e que o resultado talvez não venha sendo favorável, porque ou tu está mantendo o mesmo padrão, tu pode estar ali mantendo o mesmo padrão, mesmo padrão, mesmo padrão, e por conta disso o resultado ser o mesmo, ou você está vendo o caos e não está fazendo nada. E aqui nós temos o pendurado e o diabo. Então a gente pode sim aqui estar falando de pessoas, de vícios, tá? Virginiano que pode estar muito viciado em alguma coisa, que está te parasitando e está atrapalhando a sua proatividade. E é aquele negócio, né? Quando a gente não cuida do que é nosso, chega outra pessoa e cuida. Então eu diria, Virgem, atenção com algumas influências, tá? Aqui. Ó, o três de paus é olhando adiante, olhando para frente, né? Conquistas. Mas tem alguma coisa que está limitando ainda aqui com o pendurado, né? Está parado, está paralisado. E o diabo é muito uma tendência a analisarmos nossas próprias sombras. É como se algo não estivesse funcionando ou algo tivesse que ser cortado. Aqui pode ser uma relação tóxica, pode ser uma questão de passado, ou simplesmente você está lidando com um ambiente muito tóxico de trabalho e que talvez você precise se proteger e se defender ainda mais, defender o seu ponto. Portanto, afirme assim, virgem, sem medo. Eu sou coragem. Afirme, eu sou coragem. Muito bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Tá bom, virgem? Fica com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Libra. Librianas, librianos, como é bom te receber aqui, Libra. Chegou sua vez, tá? Vamos lá para os principais acontecimentos nas próximas horas. Em especial para essa quarta-feira, dia 13, tá? Todo dia eu tô aqui trazendo a tua mensagem,
Lembrando, né? Pega aquilo que ressoar, o que não ressoar, deixa aí e tá tudo certo, tá? Signo de Libra, tarô, por favor. Sol, Lua, ascendente para o signo de Libra. Rei de paus, né? Arcano do trabalho. Rei de paus. Rei de espadas. 5 de paus. Olha, Libra, interessante que aqui tu pode estar lidando com pessoas que são tão preparadas quanto você. O 5 de paus pode estar falando de tensão de trabalho, viu, para as próximas horas. Aquele negócio que ninguém se ouve, ninguém está se ouvindo. É uma tensão, é um bloqueio, é um problema, sabe? O 5 de paus é aqueles obstáculos que você encontra no caminho. E tu pode estar adiante com isso. Pequenos obstáculos que podem surgir no caminho e talvez é necessário, além de ter uma postura de liderança, ter uma postura de inteligência. Não basta só ter o poder, tem que saber utilizar esse poder. Grandes poderes requer grandes responsabilidades. Eu sinto e vejo muito isso aqui. Sabe quando a gente tem um cargo de poder? A gente tem aquele cargo de poder e que a gente é a pessoa que vai mediar um conflito dentro de uma empresa, ou mediar um conflito dentro de casa, ou até mediar um conflito dentro do próprio relacionamento para entender que algumas intervenções externas podem estar comprometendo a relação. Eu sinto que é esse momento, que para esse momento eu sinto muito uma necessidade de evitar queda de braço e você e alguém aqui, se for essa for a questão, lutarem pelo mesmo objetivo. Ou, se for para você, é uma tendência de levar as coisas em consideração a inteligência e a experiência. E eu vejo muito aqui no arcano do Rei de Paus a experiência. Aqui tu pode estar lidando sim com figuras de liderança, mas você é tão líder quanto a outra pessoa. Eu vou colocar aqui uma coisa muito pontual que eu vejo, que não é para todos, mas sabe quando a gente trabalha em uma empresa e tem você como líder e tem a outra pessoa que também é líder e parece que está havendo ali um conflito de poder? Você pode estar lidando aqui com isso, sabe? Com esse conflito de poder. Mas usar sua inteligência vai ser importante, tá? Tem uma tensão aqui de trabalho, tu pode estar lidando com uma concorrência, inclusive. E ó, o 4 de copas aqui no fundo do deck, ele fala muito sobre apatia. É como se, ó, coloca um pouco as emoções de lado. Tem que ser um pouco mais racional. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais racional com algumas pessoas, e eu vejo para esse momento aqui eles me dizem muito isso, é libriano agindo com situações de uma forma mais racional. Nem que para isso você tenha que partir para a luta, tenha que partir para defender seu ponto, lidar com uma concorrência. Claro também que aqui pode indicar você lidando com mais de um pretendente amoroso, lidando com uma pessoa que tem muitos pretendentes, mas você tem a força como qualquer outra pessoa, tá? Ou simplesmente você é que está no ninho do tornado, né? Lidando com muitos pretendentes ali, um aqui, outro aqui. E ter um pouco de sensatez vai ser importante, é importante, tá? Eu sinto muito isso aqui para as próximas horas. Então essa é a mensagem, tá? Tu vai estar lidando com pessoas ou tu vai precisar ter uma postura nesse momento de maturidades que envolve desejo, envolve inteligência e tem que ter esse equilíbrio entre impulso e emoção. Aí entra aqui a razão, né? Ter a razão. Puxar um pouco para a razão. Olhar as coisas sobre uma ótica mais direta, que é o que eu vejo aqui e sinto com o arcano do Rei de Espadas, para poder você lidar com esses possíveis conflitos que você vai enfrentar. Tá? Portanto, afirme assim para esse momento, né?
Eu sou vitória. Não tem coisa melhor, né? Eu sou vitória. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês. Fica com Deus, tá? Um abraço e amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Scorpio, vamos lá, escorpião, para tua leitura, para tua previsão de tarô, escorpião, para as próximas horas, em especial para esta quarta-feira, tá? Dia 13 de agosto. Quais os próximos acontecimentos aqui na vida dos escorpianos e das escorpianas? Muito prazer, eu me chamo Patrick, ou Amon-Ra, ou melhor, e todo dia estou aqui no canal trazendo a tua leitura, a tua previsão, tá, Scorpio? Graça e paz. O que é que nós temos aqui para o signo de Escorpião, tarô, para as próximas horas? Scorpio, arcano maior da estrela, tá? Por que não dizer, né? A estrela, fé, sonhos. Quatro de copas. Arcano do mago. Interessante, tá? Scorpio. Tu pode estar lidando aqui nas próximas horas, ó, três de espadas aqui no fundo do deck. Tu pode estar lidando aqui nas próximas horas com algo que você vai precisar ter fé, vai precisar acreditar para você dar esse primeiro passo, ou ter coragem, ou entender que você tem as ferramentas necessárias para criar aquilo que você deseja, seja lá o que for, tá? Eu vejo muito aqui o arcano da estrela, ele vindo para falar de um momento onde você pode estar diante ou muito próximo de realizar uma conquista pessoal muito grande em tua vida. Agora tem que ter fé, tem que acreditar, sabe? Aqui pode estar falando de uma conexão muito grande, uma conexão muito especial. Aí nós temos aqui uma estabilidade no campo emocional. Então é aquele negócio que, ó, tá legal, tá bem, mas bora fazer alguma coisa diferente, né? Bora fazer um convite, vamos aceitar um convite. De repente tu pode estar lidando aqui com uma situação nessas próximas horas, onde alguém te convide aí, né? Meio de semana, não sei, convite para conversar, convite para fazer alguma coisa. Então, ó, não se deixa levar por distração. Eu vejo muito isso. É o que eu já falei antes, né? Camarão que dorme na praia, a água chega e leva. E assim, quando você menos espera, uma oportunidade ela pode aparecer para você. E o quatro de copas é muito sobre isso. Uma oportunidade vai aparecer para você de um lugar inesperado. Aí pode ser uma oportunidade no campo amoroso, pode ser uma oportunidade no campo de trabalho, pode ser uma oportunidade no campo familiar, ou até do seu próprio desenvolvimento pessoal. E assim, talvez aquele negócio, do nada eu não esperava que aquilo fosse acontecer e eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Talvez o três de espadas aqui como fundo, ele possa sim estar falando de uma frustração, de uma mágoa que você ainda carrega, ou de alguma coisa que pode oscilar aí nas próximas horas, aonde ou um apego ao passado, ou, sabe, uma espécie de culpa que você carrega, ou até arrependimento, ainda meio que assola ali, ou vai estar assolando ali as tuas energias. E eu vejo muito isso, Scorpio, cara, mano, na dor, né? Passou por aquilo ali, e é na dor que você aprendeu, né? Ignorar que sentiu a dor, ou que aquilo fez mal, não vai curar. Então eu vejo muito aqui esse três de espadas vindo para falar sobre isso, sabe? Cara, beleza, eu vou encarar com verdade. Eu vou encarar a minha verdade. Se eu me machuquei ou se eu fiz mal a alguém, eu vou estar reconhecendo isso. E quem sabe até esse três de espadas pode estar falando de um perdão para você mesmo. E o mago é essa premissa de que
Eu vou tentar, eu vou dar o primeiro passo, é algo muito promissor e não vou perder essa oportunidade. Por isso que eu estou falando, talvez nas próximas horas você esteja muito próximo de realizar algo muito grande em tua vida. Aí aqui pode ser uma reconquista de alguém, uma reconciliação com alguém, um novo emprego, uma nova demanda. E o mago é assim, um grande poder de comunicação que você tem, uma grande criatividade que você tem, habilidade, né? Eu vejo aqui que tem escorpianos que têm muita habilidade. E talvez seja essas habilidades que você tenha que usar no momento, tá? Então não perde essa oportunidade que está chegando para você. Afirme assim: realizo meus sonhos. Afirme, Scorpio, realizo os meus sonhos. Muito bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Sagita, sagitarianas, sagitarianos. Vamos lá para a tua leitura, Sagita, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, dia 13. Né? O que pode rolar? O que vai acontecer? Quais conselhos e direcionamentos para o signo de Sagitário? Para quem não me conhece, eu me chamo Amon-Ra e todos os dias estou aqui no canal trazendo a tua leitura, Sagita, graça e paz, tá? Sagita, arcano maior do imperador, arcano de força, viu? Força, coragem, liderança, proatividade, inteligência, as de copas, 8 de ouros. Olha, Sagita, algo está sendo construído ou algo vai melhorar ainda mais aqui na tua vida, tá? Algo vai melhorar ainda mais. Vejo muito isso aqui, ó, arcano da morte, simbolizando grandes transformações. Então, não é que seja um momento decisivo aqui na semana, mas pontos importantes rolam nesse momento, tá? Pontos importantes rolam nesse momento, inclusive até promoções, viu? Promoções, a questão de você mais ativa, mais ativo, perdão, exercendo aqui um cargo de poder muito forte. O imperador vem com questões de longo prazo. Então, aqui eu vejo você consolidando ainda mais um negócio, consolidando ainda mais um sentimento, consolidando ainda mais uma construção. É um bom momento para cursos, capacitações, é um bom momento para investimento, para processo. Se a gente está falando de processo, é aquele momento onde acontece os retoques, é você retocando ainda mais, desenvolvendo ainda mais alguma coisa, criando. O 8 de ouros também é um arcano de criação. E aqui, cara, a gente pode estar vendo o seguinte, viu? Tu tá construindo algo muito sólido com alguém. Tu pode estar construindo algo muito sólido com alguém. Aqui, para alguns, a relação ela pode estar indo para uma nova etapa, uma parceria ela pode estar indo para uma etapa, ou se você está diante de alguma negociação, diante da construção de algo, tem novidades aqui para você. Atenção aqui para as próximas horas, tá? Algo pode ser entregue para você, uma ligação, um e-mail ou até alguém chegando para você aí e trazendo aí essa novidade, viu? Adoro, né? Quem é que não gosta de uma boa e velha novidade? Amon-Ra do céu, quero receber essas novidades na minha vida. Tem agora, viu? Tem agora aqui. Agora o arcano da morte simboliza que parece que o que vai chegar vai transformar. Aquilo que parecia impossível. Não tem, né? Aquilo que parecia não ter saída. É muito isso aqui, Sagita.
Tá pensando em entrar em um curso, em se formar em algo, também é um bom momento para isso, tá? Então vejo que aquilo que está sendo desenvolvido tem um aprimoramento aqui, um crescimento. Algo está amadurecendo ainda mais, o que é positivo. Então, para muitos aqui, é uma novidade no campo de trabalho, é um dia de muita proatividade, é um momento em que você está fazendo, executando um trabalho muito bem feito. E quem sabe até os reconhecimentos, eles venham a partir disso. É aquele negócio. Sagitário, quando quer, faz extremamente bem feito. Então, se você trabalha ofertando, aqui eu vejo muito isso. Se você trabalha ofertando um produto para alguém ou um serviço, está muito favorável aqui para um desenvolvimento mais genuíno. Por isso que tem transformações, né? E o arcano da morte, ele sinaliza aqui para esse momento muito essa tendência, sabe, de transmutação. De fato aqui, cara, eu tô indo para uma outra vibe. Ou eu tenho que deixar para trás alguma coisa para poder viver essa realidade, viver essa possibilidade. Eu sinto muito isso. O que é positivo para você e deve ser vivido. Então, as próximas horas, Sagita, anota aí, viu? Tem grandes novidades vindo para você. Pode, inclusive, entrar até em contato com pessoas que carregam essa figura de liderança. Então, um líder, né? Alguém aí que talvez até gerencie alguma coisa em tua vida, pode te ofertar algo. E se você vai trabalhar em prol disso, se aprimorar, as coisas vão ser melhores do que você imagina. É aquele negócio. Dias de luta, meu filho, mas também dias de glória. E eu sinto que os dias de glória, pelo menos para agora, para esse momento, o caminho está aberto para isso, amigo. Então é aquele negócio, mano, se tu já faz um negócio, aprimora, aprofunda. Aqui tem um aprofundamento de maturidade. Por isso que até você pode entrar em contato com pessoas extremamente amadurecidas. E é surfar nessa vibe. Portanto, afirme assim: receba, aceito e agradeço. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês. Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Capricornianas, capricornianos, que bom te receber aqui, Capricórnio. Vamos lá para tuas mensagens, o que é que vai rolar nas próximas horas, em especial para essa quarta-feira, dia 13. Com muito prazer e com muito carinho que eu faço diariamente essas leituras, tá? Signo de Capricórnio, tarô, por favor. Eu sempre digo, você não chegou aqui por acaso, né? Sempre tem alguma coisinha para você. Capricórnio, por favor, tarô, signo de Capricórnio. Capri, 9 de espadas. Tem uma angústia aqui, viu? Tem uma situação para essas próximas horas, algum conflito mental, tá? Ou você ou alguém aí também, né? Pode ser alguém também que esteja nesse momento aí angustiada, angustiado. Algo que vem tirando teu sono. Ó, arcano do diabo, cara. E esse arcano do diabo aqui pode sim estar falando de vícios, viu? Não sei, mas um parente teu, sabe, que é viciado em algo. Alguém aí, sabe, que de alguma forma está em maus lençóis, pode estar lidando com isso. E 8 de espadas. Deli- Momento delicado. No fundo do deck, ó, o arcano do sol. Então, assim, algo vai ser clarificado, ou talvez para mais do que nunca, para esse momento, algo precisa ser clarificado, tá? Aqui, cara, pode estar falando, sabe o quê? Para alguns, um aprisionamento em uma relação tóxica, tá? Ou um emprego tóxico, ou algo que está te parasitando de um jeito, Capricórnio do céu. Algo que pode estar te parasitando, tirando tuas energias.
Aí aqui pode ser uma conexão com algo que é destrutivo ou até um excesso de trabalho, né? É assim, eu cobiço tanta coisa que tudo isso te prende. E eu vejo muito isso aqui com o arcano do diabo, viu? Algo que pode estar se te prendendo. Influência de pessoas, gente negativa. Vejo muito isso, viu? Olha, eu vejo você talvez até cercado, Capricórnio, de gente negativa. Ou por que não falar até você muito negativo e angustiado com algo. E o oito de espadas é isso, é uma limitação. É assim, enquanto você tiver essa limitação mental, você não vai conseguir encontrar uma solução. Aí é assim, o correto seria assim, 10 soluções para um problema. Mas ao que parece está assim, 10 problemas para uma solução. E o arcano do oito de espadas já é um arcano de aprofundamento. É uma oposição que está rolando aí que já está batendo na canela. E tirar dos olhos as vendas e acordar desse pesadelo é necessário, tá? E aqui eu vou colocar uma coisa específica para alguns capricornianos aqui. Se você está precisando de ajuda, é bom pedir ajuda, tá? Aqui pode ser ainda o aprisionamento ao passado, pode ser um aprisionamento a um trauma, a um medo. Sabe o que eu sinto aqui? Eu sinto que tem capricornianos que têm certas fobias. Pode ser uma fobia social, pode ser até uma fobia de animal, tal. Até vou colocar isso. Que agora, sabe, tu se vê em situações que te paralisam. Mas o arcano do sol, ele está aqui embaixo da tua leitura. E o arcano do sol, ele fala muito sobre vitalidade, sobre algo que precisa ficar claro, ou um possível auxílio que você recebe. Sabe assim, quando alguém é luz em nossa vida, mas a gente precisa abrir a janela, sabe? Então, ou você vai precisar abrir a janela para ver a verdade, ou para ver essa luz, ou tem uma situação aqui que você está lidando com alguém onde você possivelmente seja essa luz, tá? Essa luz. Talvez seja um momento aqui, cara, de um desprendimento. Tem uma codependência muito grande aqui, viu? Tem más influências, tem uma codependência para negócio aqui. Pode estar falando de um trabalho que está trazendo para você. É aquele negócio. Eu estou ganhando muito, mas aquilo está me parasitando demais, né? Pode ser uma situação assim. Um comprometimento em excesso, né? Uma amarração, mas eu não vou colocar aqui uma amarração dessas que você já conhece, não, mas algo que tu está se amarrando demais que está te sufocando. Eu vejo aqui uma certa questão que está te sufocando. E para as próximas horas isso meio que transpareça ainda mais, mas vai ser necessário tirar dos olhos as vendas e ver o que tem ali adiante. Tem umas postagens que estão sendo feitas ultimamente usando inteligência artificial, que na figura do arcano do oito de espadas, né, a imagem começa a se mexer. Aí a pessoa tira dos olhos as vendas e pega uma espada. Então é como se tu precisasse fazer isso no momento, sabe? É tirar a venda dos olhos, desatar esse nó e desatar o nó, tirar as vendas e pegar a espada e se proteger, tá? Portanto, afirme assim para esse momento: hoje eu me liberto de tudo aquilo que me faz mal. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho, Capricórnio, que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço e amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Aquário. Aquarianas, aquarianos, graça e paz, tá?
Que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias. Vamos lá, para os principais acontecimentos na tua vida para as próximas horas. Pega aquilo que ressoar, o que não ressoar, deixa aí, libera para o universo, está tudo certo, tá bom? Eu me chamo Amorra e todo dia estou aqui no canal trazendo a tua previsão, tá? Aquarianas e aquarianos. Aquário, seguinte, 6 de paus, arcano do julgamento, salvo me engano, e o arcano da roda da fortuna, meu amigo. 3 de copas. Eu falei, eu tenho quase certeza disso, tá? Que na última leitura, eu trouxe, inclusive falando que Mercúrio estava retrógrado, que as coisas elas poderiam começar a ficar melhores agora. E a premissa aqui ela continua basicamente a mesma, tá? Mas com grandes transformações. Olha, porque o 6 de paus, se prepara, tá? Tem aqui vitória. O 6 de paus é um arcano de vitória, é um arcano de conquista, é um arcano que se remete a falar de autoestima elevada, você com uma autoestima extremamente elevada. E o arcano do julgamento aqui pode estar indicando uma grande decisão, eu acho que eu falei sobre isso na última leitura, uma grande decisão que vai trazer para você aí uma grande reviravolta. E o arcano aqui da Roda da Fortuna é um arcano muito positivo. E para você ele veio muito positivo nesse momento. Então assim, é do nada, sabe? Assim, é o destino colocando para você certas questões. Cara, você merece. Eu vejo algo aqui Aquário, chegando para você como merecimento. Pode ser aquele processo, sabe? Aquela questão que estava travada na justiça. Muitos aqui tinham questão travada na justiça, de repente até um benefício. Tinha um benefício aí que estava travado, que estava sem tá andando. E agora, meu querido, ó, o arcano o arcano dessa roda da fortuna, ela gira, né? Então, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, sabe? As coisas elas giram, elas se transmutam. E eu sinto muito isso para esse momento. E ao plano de fundo, um 3 de copas, ou seja, algo que vai acabar em comemoração. Aqui pode ser uma aprovação numa entrevista de emprego. Você está se preparando para conversar com alguém, um sucesso diante disso. Aquela porta que se abre, aquele momento em que você se encontra. Eu vejo também muito julgamento com essa roda da fortuna, como sendo aquele momento que você se encontra. E aqui, cara, pode sim estar falando de uma reconciliação. Nem sempre uma reconciliação com pessoas ligadas à vida amorosa. Pode ser uma reconciliação com alguém da família. Pode ser uma reconciliação com você mesmo. Você mesmo está em um processo de reconciliação consigo e as coisas elas giram, né? Então aqui tem muita sorte nesse seu lado. Você está contando com a sorte ou você está lidando com uma questão que vai ser uma oportunidade única. Tu pode estar lidando nesse momento, Aquário, com uma oportunidade única, que talvez você precisasse ou precisa agarrar isso com as duas mãos e viver o que o Criador, né, você pode chamar de Criador, de Deus, está colocando para você. Sobre relacionamentos, essa roda aqui da fortuna pode sim estar falando de uma relação de destino, uma relação predestinada a acontecer. Foi necessário ter passado por isso e por aquilo para, poxa, essa relação ela aparecer na minha vida, ela surgir na minha vida. Que coisa, né? Assim, de fato tem dias da semana, né, que a tendência aí são de re, rebuliços, né, positivos que se dão. E esse 3 de copas aqui é uma comemoração, é algo leve, é algo que tem que ser agraciado e comemorado por você.
Portanto, não tem como você não afirmar isso para esse momento, Aquário. Afirme assim: comemoro minhas vitórias. Afirme: comemoro as minhas vitórias. Muito bem. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo quando você comenta. Fica com Deus, tá? Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Peixes, piscianas, piscianos, vamos lá para a tua previsão, para a sua leitura de tarô, peixes, para as próximas horas. Que a alegria de viver, ela esteja contigo, peixes, todos os dias, tá? Hoje, amanhã e sempre, graça e paz. O que é que vai rolar na vida dos piscianos, tarô, para essas próximas horas? Em especial, peixes, para essa quarta-feira, dia 13, tá? Signo de peixes, que a alegria de viver esteja contigo, piscianos e piscianas. Peixes. Dois de paus. Eu gosto muito do dois de paus, principalmente quando o dois de paus ele sai logo no início da leitura. Dois de paus. O arcano do pendurado. O arcano do três de ouros. Olha, peixes. Fundo do deck, rainha de paus. Parece que depois de um momento de paralisação, depois de um momento de algo que estava nesse momento paralisado em tua vida, eu vejo que as coisas elas voltam a fluir, tá? Voltam a fluir depois desse momento onde algo ficou meio estagnado, meio parado. E aqui eu vou dizer uma coisa para alguns piscianos, tá? Eu acho que vai até combinar com o que eu falei na última leitura, porque na verdade o momento ele está pedindo de você, cara, avanços. Não confunda planejamento com estagnação. E o pendurado aqui no centro da tua leitura pode sim estar falando de um excesso de estagnação. Um excesso de ficar ali presa a um ponto, presa a uma circunstância. E talvez é um momento de você ter uma visão diferente das coisas. E eu vejo você tendo essa visão diferente, porque olha aqui o três de ouros. Talvez é você parando de ficar esperando. Ou para hoje, para esse momento, eu não vou esperar não, meu amigo. Eu já sei aonde eu quero chegar. Eu vou buscar aqui informação, conversar com as pessoas, aprender algo, sair ali daquele momento sei lá, pode ser o campo amoroso, o campo de trabalho, mas sair de uma estagnação, que é o que eu sinto aqui, tá? E esse dois de paus aqui é muito aquela tendência, né? Eu estou lidando ali com uma dualidade, estou revendo aqui minhas questões, de repente uma batata quente, peixes, foi colocada aí em tuas mãos e você, pera que eu estou aqui analisando, que eu estou aqui coisando. Aí o pendurado vem com essa premissa de, ó, alguns sacrifícios devem ser feitos, mudar um pouco, parar um pouco, entender suas limitações. Aí depois que houve todo esse processo, aí agora, quer saber? Eu vou avançar. Eu vou com tudo. Sai da frente. Que eu vejo muito isso aqui com o três de ouros, que é uma expansão para poder seguir. Aí entra contar com o apoio de outras pessoas. Essa rainha de paus aqui pode estar representando, inclusive, bons apoios que você pode receber agora, peixes. Então, é aquilo. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Preciso buscar o apoio de outras pessoas. Aí tu, pá, vai lá e pega esse apoio dessas pessoas. Porque tem aqui esse crescimento material. Então, você pode estar lidando nesse momento com uma questão que envolve trabalho, negócios. É quando você pensou, né, naquilo, aí, bom, para eu seguir em frente, eu vou ter que abrir mão daquilo. Aí eu pego e vou, expando ali naquele momento. Muito provável aqui que venha para um negócio comercial, para quem trabalha com pessoas, ou até mesmo no campo do cotidiano, é você contando com o apoio de pessoas para pensar diferente, observar diferente
E quer saber? É para aqui que eu vou. É para aqui que eu. É ali que eu tenho que ir. É com aquelas pessoas que eu tenho que conversar. Eu vou me entregar a esse momento. Porque o arcano do pendurado também é um arcano de, ó, eu vou me entregar a esse momento. Se é para eu poder crescer nessa área e eu precisar, sabe, encostar aqui o meu burrinho, eu vou encostar aqui o meu burrinho, meu amigo, e vou expandir aqui nesse negócio. E essa rainha de paus é isso, é a proatividade. O momento é movimentação, peixes. Movimente-se. Se é para campo amoroso, eu vejo muito aqui uma questão de distanciamentos que são necessários para colocar a cabeça no lugar e reavaliar os projetos. De repente é aquele momento onde você e alguém estão ou voltaram a perceber que os objetivos de vocês dois devem estar alinhados para poder progredir juntos. Alguns piscianos, inclusive, aqui podem estar diante de pessoas, né, depois de um momento aí que tu deixou para trás certas questões, de estar lidando com pessoas que estão na mesma vibe que a sua. Então não se surpreenda se para agora assuntos de trabalho, de futuro, de financeiro estejam mais em pauta. Tá bom? Essa é a tua leitura. Afirme assim, sem medo. Não desisto dos meus sonhos. Afirme, peixes. Não desisto dos meus sonhos. Muito bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês. Fica com Deus, tá? Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.